Fala galera, tudo bem pessoal? Espero que o áudio esteja bom aí, né? Como vocês viram no título do vídeo, eu vou contar um pouco da história de como eu me senti, né? O vídeo anterior, 2 vídeos atrás, eu comentei como foi o exato momento que eu fiquei sem andar. E agora eu vou contar psicologicamente falando como foi que eu me senti, tá ok? Espero que vocês gostem, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos que estiver precisando daquela força e tamo junto. Ligar o farol aqui para não levar uma multa e vamos embora. Pessoal, a primeira coisa quando eu fiquei sem andar, que caiu a ficha, né, que eu tava sem andar, que eu não tava mais mexendo as pernas, que eu não conseguia mexer mais nada, a primeira coisa que me veio na cabeça é: por que comigo? Eu não imaginava, eu não conseguia entender o porquê que Deus tinha permitido que isso acontecesse comigo, né? E eu achava de certa forma que era um castigo, talvez por algum pecado que eu cometi. Na época eu pensava muito isso. Só que hoje eu vejo que quando acontece uma fatalidade na vida da gente, não é culpa da gente, né? Não é culpa da gente, é simplesmente que Deus, ele tem propósitos na vida da gente que a gente não sabe, nós seres humanos não sabemos, né? O porquê das vontades de Deus, o porquê de Deus permitir certas coisas em nossa vida. Mas aí, aos poucos eu fui superando, né? Mas foi muito difícil, A pior coisa, assim, eu sofria muito quando, por exemplo, né, eu adoeci com 12 anos de idade, aquela época que a pessoa começa a querer ir pra festa, começa a querer ficar com as meninas nas festas e tal, e eu sofri muito preconceito nessa época. As poucas festas que eu fui, as meninas me dispensavam pelo fato de eu estar de cadeira de roda e andador na época, né? Aí você me pergunta: Júnior, como é que você sabe que era preconceito? Pelo próprio olhar, pelo olhar a gente sabe, e era puro preconceito mesmo, né? Amigos se afastaram e eu ficava: meu Deus, por que essas pessoas se afastaram e tal, né? Era horrível, às vezes assim, quem me acompanhou na época, a turma da escola, lembra que eu perdi a aula para fazer fisioterapia em João Pessoa, e era uma luta danada, e assim, muitas vezes eu fazia 2, 3 vezes a fisioterapia para poder melhorar, né? E a última coisa que eu queria, às vezes nos finais de semana, era escutar falar de fisioterapia. E às vezes as pessoas chegavam pra mim, parecia que não existia nada que chamasse atenção fora o fato de eu estar numa cadeira de roda. Porque eu chegava pra alguém e alguém chegava: ei, e a fisioterapia, tu tá fazendo? Realmente tu tá se esforçando? Porque já faz 5 meses que tu não melhorou ainda, já faz 6 meses que tu não tá andando ainda, já faz 1 ano que tu tá se esforçando. Às vezes dava uma vontade de mandar se lascar, tão grande. Porque só eu sabia o sacrifício que era, só eu sabia o esforço que era, que eu tava fazendo, tava abdicando de muita coisa para fazer fisioterapia, para poder melhorar. E às vezes as pessoas de fora, sem nem conhecer da minha história, chegavam e acusavam de não estar me esforçando, né? Era complicado. Ou então as pessoas chegavam, né, pra mim e diziam assim, chegavam na cara de pau. Tipo, às vezes o pessoal que não me conhecia, que me via na rua andando, aí chegava e dizia: rapaz, tão novo, coitado, meu Deus. Isso dava uma raiva miserável, isso dava muita raiva. E assim, era complicado, porque às vezes me dava vontade de mandar se lascar também, às vezes não, eu nem ligava e passava direto. Sabe, tinha gente que chegava pra mim e dizia assim, perguntava se eu conseguia transar. Vocês acreditam? Na minha cara o pessoal chegava e perguntava isso na cara de pau. Ou então chegava assim realmente me olhando dos pés à cabeça e ficava: coitado, não sei o que. Psicologicamente era complicado. Eu lembro que quando eu tava de cadeira de rodas, eu pedi pro meu pai, eu tava com muita vontade de ir pro shopping pra dar um passeio, e meu pai disse que: ó, Júnior, tome cuidado, preste atenção, que as pessoas vão te olhar com desprezo, vão te olhar com nojo, vão te olhar com um ar de inferioridade. E eu, naquela época, nessa ida para o shopping, eu assim, não me afeitei tanto. Mas no dia a dia, né, à medida que a vida foi passando,
aquele deficiente, às vezes nem sabia que meu nome era Júnior. Às vezes parece que o que mais chamava atenção era o fato de eu estar numa cadeira de roda, de eu estar numa muleta ou de andador. Dizia, aquele deficiente que estuda no colégio lá e tal. Era complicado, parecia que eu não tinha identidade. Parecia que o que mais chamava atenção era o fato de eu andar de muleta, de cadeira de roda, né? E até hoje na muleta também. Teve até um rapaz há um mês atrás. O rapaz chegou na secretária lá de casa e fez assim, aquele deficiente tá aí. Mas assim, hoje em dia eu nem ligo mais, porque né, eu não vou mudar a sociedade, não vou conseguir mudar a sociedade. Então tem que se acostumar com certas coisas. E eu aprendi também que não só eu passo por esse tipo de preconceito. Por exemplo, uma pessoa que é gordinha, aquela gordinha que mora em tal canto. A pessoa que é magro, aquele magrelo, né? A pessoa que tem algum fator diferente, né? Então a pessoa chama atenção por aquele fator diferente. Então não é só comigo, né? Eu comecei a ver aos poucos isso. Eu também faz quase 15 anos que eu tô nessa luta, então uma hora ou outra a pessoa tem que se acostumar, né? E hoje em dia é muito difícil hoje em dia eu me afetar com esse tipo de coisa, né? Já passei por muita coisa na minha vida, inclusive uma pessoa da minha própria família, não digo pais e irmãos, digo às vezes tios, né, primos, esses pessoal da família, a pessoa já me chamou de aleijado na minha cara, entendeu? Você é um aleijado e tal. Então isso é complicado. Na hora eu fiquei morrendo de raiva e gritei com essa pessoa, e a gente foi discussão pesada, de grito mesmo. Mas é aquela história, se você se abater por esse tipo de situação, você não vive, você não, né, você fica realmente muito abalado e você não vive. Então eu não vou perder minha vida, eu não vou perder minha paz porque as pessoas têm pena de mim, ou porque as pessoas têm aquele preconceito, né, comigo. Porque eu vou viver minha vida, né? Hoje, graças a Deus, através da minha história, eu estou ajudando algumas pessoas, estou ajudando as pessoas através desse canal que você está assistindo, Superação Diária, através do Instagram também, Superação_Diária, você segue lá o Instagram, e estou conseguindo ajudar as pessoas. Então hoje eu vejo o propósito de Deus na nossa vida, né? O que Deus não faz nada por acaso. Deus, através de uma fatalidade em nossa vida, através de alguma coisa que Deus faz que a gente não entende. Às vezes acontece numa família uma gravidez indesejada, às vezes acontece na família alguma coisa que você não entende, mas lá na frente, lá no futuro, você vai entender, foi muito melhor, porque hoje eu estou mais maduro, hoje eu aprendi mais, hoje eu estou mais esperto, enfim. Existem inúmeros fatores que fazem a pessoa melhorar, né? Fazem a pessoa aprender, amadurecer, né? Então é basicamente isso. E assim, uma coisa que eu achava muito chato era as pessoas falarem de fisioterapia, né? O tempo inteiro falar de fisioterapia, e eu já querendo cansado disso, né? Desse assunto de fisioterapia. Mas é a vida. Passei por muita coisa, mas eu agradeço muito aos meus verdadeiros amigos. Como eu falei no vídeo anterior, eu não estaria aqui, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, e não estaria onde eu estou hoje, se não fosse os verdadeiros amigos e se não fosse a família. Porque muita gente se afastou, mas tem gente que está comigo até hoje, que são amigos de verdade, como por exemplo meu amigo Paulo Ricardo, meu amigo Lucas Saraiva, né, a galera do Santa Maria, enfim, muita gente, né, que tá comigo. Eu citei especificamente os nomes desses meus dois amigos porque, assim, por exemplo, eles quando estão aqui na cidade, fazem questão de vir me ver, entendeu? Fazem questão de estar sempre comigo. Então, eu citei especificamente, mas assim, existem inúmeros amigos, inúmeras pessoas que eu devo muito, né? Mas se eu for falar o nome de todo mundo aqui, vai ser 1 hora de vídeo só falando o nome do pessoal. Mas enfim, o que eu quero dizer pra vocês, a mensagem que eu quero passar pra vocês, é que se você hoje estiver passando por uma situação difícil, se você estiver passando por uma situação hoje que você não entende,
entregue nas mãos de Deus. Se você é uma pessoa que acredita em Deus, você entregue nas mãos dele. Se você é uma pessoa que não acredita, peço que você confie em si mesmo, que você vai superar essa dificuldade, seja qual for. Seja dificuldade financeira, seja dificuldade familiar, dificuldade psicológica, dificuldade pessoal, né, no relacionamento, enfim. Eu não sei o que é que você está passando hoje, mas eu tenho certeza que você vai superar. Você que está me ouvindo agora é mais forte do que imagina. Sabe por que eu digo isso? Porque eu nunca imaginava que eu ia ter tanta força para superar e passar por tudo que eu passei. E eu hoje estou aqui, né? Passei por muita coisa, mas eu estou de cabeça erguida, né? Estou de cabeça erguida, graças a Deus, né? Hoje eu tenho muitas vitórias para contar, muita coisa que eu superei. Por exemplo, vocês acreditam? Aquela história que eu falei, que muita gente... aquele menino de cadeira de roda, aquele menino de muleta. Hoje é difícil eu escutar isso. Ainda escuto, mas é difícil escutar isso. Hoje em dia, hoje eu sou advogado, né, como vocês sabem, e as pessoas hoje me olham e falam: aquele menino que é advogado, aquele menino que é professor da faculdade lá da cidade. Então, eu comecei a ver na prática que às vezes você vale o que você tem, né? Mas não devemos nos deixar abalar por esse tipo de coisa, porque a vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais, a vida é muito bela, a vida é muito rica pra gente estar se preocupando, pra gente estar às vezes se preocupando com besteira, porque fulano pensa isso de mim, porque fulano tem preconceito comigo, enfim. Nós devemos usar as coisas ruins em nosso favor. Nós devemos usar as coisas ruins para crescer. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu usei esse preconceito para poder ajudar as pessoas e para poder crescer. Foi esse preconceito e também a minha vontade de voltar a andar que me fez lutar tanto na fisioterapia. Pessoal, eu saía da escola sem almoçar. Muitas vezes eu saía da escola, antes de almoçar eu ia fazer natação. Quando eu voltava da escola, quando eu voltava da natação, eu ia almoçar, né? Eu voltava da natação, eu ia almoçar. E depois que eu almoçava, descansava, estudava, fazia as tarefas de casa. Depois, umas 3, 4 horas da tarde, eu ia de novo fazer fisioterapia. E quando era 7, 8 horas da noite, eu ia de novo fazer natação. Então assim, 2, 3 vezes por dia, 7 dias por semana eu fazia fisioterapia no início, né? Foi um sacrifício, sacrifiquei muita coisa, mas eu consegui a vitória muito antes do que os médicos diziam. Porque os médicos diziam que nunca mais na vida eu ia voltar a ficar em pé. Eu não ia conseguir mais nem ficar em pé. E com 3 meses eu consegui sair da cadeira de rodas. E com 6 meses eu consegui... Com 3 meses eu consegui ficar em pé. E com 6 meses eu consegui sair da cadeira de rodas. E eu lembro que o médico disse isso ao meu pai, que nunca mais eu ia voltar a andar. Só que meu pai na época mentiu pra mim e disse o seguinte: não, Júnior, o médico me falou que você só precisa de fisioterapia para voltar a andar. Então eu acreditei fielmente nisso e eu me dediquei com todas as minhas forças para conseguir aquele objetivo. Porque na minha cabeça, realmente, eu só ia voltar a andar com a fisioterapia. Só que os médicos não acreditavam na minha recuperação. Talvez se o meu pai tivesse falado na época que eu nunca mais ia voltar a andar, que os médicos não acreditassem, nem eu mesmo não acreditaria. Então de certa forma foi bom ele ter mentido pra mim, porque isso me deu força pra continuar. E ele também, né, às vezes que eu não tava cansado de fazer fisioterapia, às vezes que eu chorava, que eu não aguentava mais, né? Quantas e quantas vezes eu fui dormir chorando porque não tava andando. Quantas e quantas vezes eu ia dormir chorando de madrugada porque eu queria ir para uma festa e não tinha condições de ir sozinho, porque todos os meus coleguinhas estavam lá na festa e eu não estava. Ou eu poderia ir, mas precisaria de estar dando trabalho, entre aspas, a meus pais, né? Porque para um pai e para uma mãe, para ajudar um filho, uma filha, não é trabalho nenhum. Para quem é pai, para quem é mãe, sabe disso. Eu não sou pai não, mas tenho noção dessas coisas, né? Eu lembro que minha mãe e meu pai dormiam, eu dormia na cama e eles dormiam no colchão no chão, no meu quarto, para me dar total assistência que eu precisasse.
né? E eles não tinham, não tinham isso como trabalho, como um estorvo, como um peso. Eles tinham isso como um prazer. Se me desse vontade de fazer xixi, eles acordavam de madrugada, me pegavam nos braços, me botavam no vaso. Se me desse vontade de fazer o número 2 também, fazia a mesma coisa. Se eu passasse mal e vomitasse, eles diziam não, eu limpo aqui sem problema nenhum. Se eu tivesse diarreia, eles me limpavam, me davam banho sem problema nenhum. Entendeu? Então isso é coisa... Amigos também já me ajudaram também num momento constrangedor, como uma diarreia, por exemplo. Já me ajudaram a me limpar, já me deram banho. Enfim, eu passei por muita coisa. Muita coisa. Psicologicamente foi muito difícil, mas... teria sido bem pior se eu não tivesse minha família e meus amigos comigo. Com toda certeza eu teria caído numa depressão, como muitas vezes eu achei que eu estava com princípio de depressão, né? Muitas vezes assim, às vezes dia de sábado, o pessoal tudinho ia resolver suas coisas e eu ficava sozinho em casa, sem ninguém para conversar, sem ter a possibilidade sequer de sair na calçada, porque minhas pernas não eram fortes o suficiente pra eu conseguir sair na calçada. E quando eu tava de cadeira de roda, tinha um degrauzinho lá que eu não conseguia. Então, tudo isso, pessoal, tudo isso foram momentos difíceis, né? Mas que, ao mesmo tempo, foram momentos bons. Eu passei por muita situação boa também através disso. Aprendi a valorizar mais a família, aprendi a valorizar os verdadeiros amigos. Essa questão do shopping que eu falei agora há pouco, por exemplo... meu pai tinha me dito, né, que as pessoas iriam me olhar de forma diferente. E tinha um rapaz, um homem, me olhando com maior desprezo, assim. E uma criança, provavelmente o filho desse rapaz, ele, com curiosidade, porque criança não tem maldade, né, com pura curiosidade, a criança fez: papai, por que ele tá nessa cadeira, papai? Aí o rapaz que tava me olhando com preconceito, puxou o menino com uma ignorância tão grande: cala a boca, rapaz! Puxou. Então assim, nessa hora eu botei pra rir, meu pai botou pra rir, todo mundo da minha família. Então assim, passei também por muita situação boa, que se eu tivesse andando, não teria passado, né? Enfim, é muita coisa. Se eu fosse falar tudo, teria que matar uma galinha gorda pra conversar mesmo. Mas aí espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. O que eu falo nesses vídeos não é nada combinado, não é nada planejado, é o que vem no coração realmente, né? Se você gostou, compartilha também com os amigos que estiver precisando daquela força. E tamo junto, valeu pessoal, um abraço, que Deus abençoe a todos. O tempo já tá contando aqui, ó. Aí depois eu corto, quando esse pedacinho que eu tô falando aqui, depois eu corto, tá ligado? Tô ligado. Aí aqui, ó, eu pego o celular e já paro o vídeo aqui.